Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Criamos esse canal para passar informações mais técnicas de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples para que todo mundo compreenda. E também de ajudar algumas entidades filantrópicas que precisam muito da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda, clicando no joinha, no like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje o vídeo é sobre mudas de laboratório. Eu comprei mudas de laboratório. Como eu faço para cultivar e trabalhar com essas mudas? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas. Essa pergunta veio de algumas pessoas que adquiriram mudas de laboratório, tá certo? São mudas que normalmente vêm em frascos de vidro ou ainda potes de plásticos, que vieram diretamente do laboratório. Mas tem que ter alguns cuidados. Eu irei falar de algumas técnicas e os procedimentos padrões para que você consiga trabalhar com essas mudas. Fique até o final do vídeo que eu postarei muitas dicas aqui para você cultivar as suas plantas, essas que vêm do laboratório. Aos que estão chegando aqui no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá certo? Eu já comentei várias situações, nos vídeos de várias espécies. Se vocês puderem assistir outros vídeos desse canal, seria bem interessante. Nós temos mais de 200 vídeos já postados, E com muitas informações. Existem já no nosso país algumas empresas que trabalham com a chamada clonagem de plantas em laboratório. Essa clonagem já é bem conhecido pelo cultivo de orquídeas, bromélias, bananas e agora recentemente suculentas e até cactos. Eu recomendo a aquisição dessas mudas somente para aquelas pessoas que já tenham algum conhecimento com relação à produção de mudas. Mas assista o vídeo que na verdade não tem muito segredo. Normalmente eu faço uma comparação com relação aos bebês que nasceram prematuramente, tá certo? O cuidado com relação a esses bebês tem que ser dobrado, correto? Então eles vão ter que ficar, por exemplo, em estufas, por um tempo maior, todos os cuidados, para que não haja problema com esse bebê. E nesse caso é a mesma coisa, tá certo? Você tem plantas, na verdade, dentro do frasco, com todas as condições adequadas para essas espécies, essas plantas. Então, quando você adquire essas mudas, digamos assim, prematuras, você tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então a gente vai descrever todos os passo a passo aqui nesse vídeo, então fique até o final que vai ser bacana. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo,
eu apresento aqui a parte de substratos. Essas mudas normalmente são mudas logicamente pequenas, né? Elas vêm em frascos de vidro, tá certo? Ou em potes plásticos transparentes, tá certo? Porque as plantas ou as mudas, né? Elas têm que receber a luz para realizar a sua fotossíntese, tá? E normalmente elas vão estar em gel, tá? Vai ter um gel onde as plantas, as mudas estão sendo cultivadas. E nessa gelatina e nesse gel, normalmente se encontra os nutrientes, aliás, todos os nutrientes necessários para o crescimento e a sobrevivência das plântulas. Além disso, em muitos casos, esse gel também vai conter algumas vitaminas, tá? Sacarose, tá certo? O açúcar e também outros produtos, como por exemplo, tá? Os chamados fito-hormônios ou reguladores vegetais, que são utilizados para a multiplicação dessas plantas. Os frascos mais comercializados normalmente têm de 20 a 30, até no máximo 50 mudas. Se você for adquirir essas mudas, tá certo? Verifique também se há presença de algum tipo de bolor, tá certo? Ou manchas brancas generalizadas na gelatina. Isso significa contaminação. Essa contaminação pode ser de fungos ou bactérias que não causem problemas com relação à planta, mas pode prejudicar o crescimento, tá, generalizado das plantas. Então não adquira, tá, plantas com essa gelatina, esse gel contaminada. Tá? Eu vou passar nesse vídeo os passo a passo, tá, em fotografias de como você vai ter que proceder, tá certo, com relação a essas mudas adquiridos em frascos. Em primeiro lugar, você precisa abrir o frasco, mas não precisa tirar a tampa por inteiro, tá certo? Você abre e deixa fechado sem lacrar a tampa. Isso vai fazer com que haja uma troca, tá, do oxigênio, tá, do ar ambiente com relação ao ar interno. Isso vai fazer com que haja, tá, obviamente, a contaminação da gelatina. Mas essa fase vai durar de 1 até uma semana no máximo. Então, é o tempo em que as plântulas, tá, as folhas, elas comecem a ficar um pouquinho mais rústicas, tá, assim, mais rígidas. Então, isso é um processo aconselhado pela grande maioria, tá, dos produtores que adquirem essas mudas em frascos. Depois dessa fase, você vai tirar as mudas, tá certo, do frasco e em muitos casos, tá, precisa se fazer uma lavagem das mudas, seja ela orquídea, seja elas bananas, cactos ou outras plantas. Precisa ser retirado essa gelatina por completo. Então, normalmente o pessoal utiliza, tá, duchas para eliminar, tá, essa gelatina dessas mudas. E em seguida, essas mudas são replantadas em outras bandejas, tá, com o substrato. Normalmente o substrato que o pessoal utiliza são substratos com alta porosidade, alta retenção de água e principalmente estéril, tá? Tem que ser esterilizado. Alguns desses substratos muito utilizados nessa fase é o esfagno, tá certo? A vermiculita também é muito utilizado e também a fibra de coco tratada, tá certo? São alguns dos materiais bem utilizados, muito utilizado nessa fase que a gente chama de aclimatização.
No momento que vocês plantaram nesse novo substrato, é interessante que o substrato esteja bem úmido. Muitos dos produtores acabam fechando justamente para que não haja, tá, a perda, tá, da umidade pelo substrato. Deixa-se de 20, 30 até 60 dias, dependendo da espécie, em um ambiente que não esteja com muito estresse, tá certo? Estresse, eu digo, lumínico, vento e outras situações. Nessa fase já pode ser feito a adubação. O adubo muito utilizado nessa fase são os adubos líquidos, né? Os adubos cristalinos solubilizados. Essa operação tem que ser muito cuidadoso, tá? Principalmente porque são plântulas muito sensíveis, tá? Qualquer erro na dosagem do adubo pode danificar as raízes e você pode acabar perdendo as mudas. Após aí 30, 40, 60 dias, tá? Você vai ter que alocar, tá, as mudas em uma localidade de maior luminosidade. Nesse momento, tá, praticamente as plantas já vão estar completando o seu ciclo, tá, da aclimatização, tá certo? Parece ser difícil, mas não é. Vocês viram, tá, nas fotos que a gente colocou aqui, tá, todo o procedimento feito para as orquídeas, mas para as outras plantas segue-se exatamente o mesmo sistema. Professor, mas qual é a grande vantagem de você adquirir as mudas em frascos, né, nos vidros, nos potes de vidros? Muitos dos produtores preferem adquirir as mudas em frascos justamente pelo seu preço. Laboratórios, né, eles até fazem, tá, a sua aclimatização e vende as mudas já aclimatizadas em plugs, como eu já falei, tá, num vídeo anterior. Quem não viu esse vídeo sobre os plugs, é interessante que vocês assistam este vídeo. Eu vou deixar aqui em cima, se vocês clicarem, vocês vão assistir esses vídeos. Então, as mudas, tá, em frascos, normalmente é a metade do preço das mudas, tá, já climatizadas. Então, muitos produtores que já detêm um pouquinho mais de tecnologia, ou seja, de prática, tá certo, adquiram essas mudas dos frascos, tá certo? Inclusive porque, tá, num frasco pequeno você adquire uma quantidade muito maior de mudas do que em bandejas, em plugs. Então isso facilita, tá, de alguma forma os produtores com maior conhecimento. Vocês viram que dentro desse sistema, tá certo, de cultivo, de comercialização de plantas, existem diversos setores segmentados, tá certo? E muito tecnificados. Então essa parte de produção de mudas em laboratório e comercialização de mudas em frascos é uma prática que existe. Vocês podem adquirir sim mudas, principalmente de laboratório, e cultivar suas plantas, tá certo, no seu jardim sem problema. Eu conheço laboratórios que produzem orquídeas, bromélias, tá certo, agaves e muitas outras plantas suculentas nesse sistema. Pergunta um pouquinho mais técnica, mas é muito interessante. Foi feita pelo pessoal que já trabalham principalmente aí com orquídeas, tá certo? E também plantas suculentas. Vocês devem sempre se atualizar com relação aos cultivos, tá? E com relação às informações, tá? Cada vez mais técnicas e mais avançadas. Eu fico aqui à disposição para passar informações para vocês. Eu preciso somente das perguntas, das suas dúvidas, para a gente fazer esse feedback de informações, tá certo? Como em todos os vídeos, eu sempre peço o seu apoio também para com as entidades filantrópicas, tá certo? Hoje eu estou
pedindo seu apoio para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Eles acolhem as pessoas necessitadas das ruas e aceitam doação de qualquer tipo de material, tipo alimentos não perecíveis, leites, roupas, tá certo? Fraldas geriátricas. Ajude você também, ok? E peço a sua ajuda, tá certo? Para com esse canal. Clique no joinha, tá certo? Inscreva no canal, tá certo? Tecle no sininho, tá? Assim você vai receber notificações de quando o canal aqui tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo, ok? E muito obrigado, grande abraço.